Djalma Oliveira, o comentarista de todas as torcidas. Boa noite, William. Um abraço, ouvintes. Olha, na verdade, o Fortaleza, se for para se livrar, vai ter que se livrar de um bocado de gente ali. Eu vou lhe contar. Eu fiz um comentário aqui, William, há um bom tempo atrás, alguns programas anteriores, na chegada do Marquinhos Santos, que ele não tinha vindo com o mesmo... Eu não vou nem dizer a mesma dedicação, mas com a mesma empolgação, com aquele brilho que o fez vir para o Fortaleza e colocar o Fortaleza já na reta final do Campeonato Brasileiro só para ter o acesso. Acho que a saída dele e o retorno depois daquela escolha de ir para o Figueirense achando que poderia permanecer na primeira divisão ou fazer um bom trabalho pelo Figueirense, deixou uma frustração, não só por conta de alguns torcedores do Fortaleza, mas por uma boa parte da imprensa também da capital. E aí não teve o mesmo andamento, não teve um elenco igual do ano passado. O elenco do Fortaleza esse ano é muito inferior ao do ano passado. Infelizmente, não vem se apresentando ou fazendo partidas onde possa jogar pelo menos o mínimo daquilo que se espera para vencer os jogos. Porque quem viu o jogo ontem, Fortaleza e Ferroviário, viu que a deficiência do Fortaleza não é só técnica, não. Horrível, pelo amor de Deus. O time do Fortaleza é muito lento, a saída de bola muito lenta. O time parece que estava amarrado, parece que tinha jogado a semana inteira. Não apresentou uma jogada trabalhada, chutando de longe, de onde pegava, chutava. Zé do Gol todo tempo querendo brigar com o Erandi. Acho que era para ter sido expulso logo, eram os dois, para poder ver se pelo menos melhorava mais o clássico. Agora, o Ferroviário, dentro dos seus limites, tomou um gol, falha do Mauro. Não se costuma ver o Mauro falhar daquele jeito. Achou um gol, uma jogada isolada pelo lado direito, a metida de bola, falha da defesa do Fortaleza, a bola passou no primeiro pau, o zagueiro perdeu o tempo da bola, e aí ela sobrou pro Mimi no segundo pau, acabou batendo, ela bateu nas duas traves, é muita sorte também. Mas um jogo ruim, onde não teve aquela conotação muito grande. Ferroviário com uma grande vantagem. Eu tinha até comentado, o Ferroviário ganhou o primeiro jogo, não precisa mais ganhar não, é só não perder, empatar os dois jogos que está na final. E aí o Ferroviário está a um ponto. Para o Fortaleza ir para a final, que é interessante, tem que dar no Ferroviário 2 vezes. E você perder no mesmo dia 2 vezes, aí é sinal de incompetência. Porque o Fortaleza tem que dar no Ferroviário no tempo normal e ir nos pênaltis, para poder ir para a final. Então o Ferroviário tem que perder 2 vezes para o Fortaleza no mesmo dia. No mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local, no mesmo campo. É muita falta de competência. Só mudar de um horário. Isso, porque é um mais tarde do que o outro. Então é assim, eu vejo essa questão da devolução, ou de mandar os dois para cá, o Patuta e o Eduardo, jogadores que já pertenceram ao Guarani. Eu não sei nem como é que está a questão do Patuta, se ainda é do Guarani ou é passe livre, está lá emprestado ao Fortaleza. O Eduardo a gente já sabe que não é mais, mas aí seriam 2 jogadores para ser avaliado pela diretoria do Guarani. Aí de repente você diz, mas avaliado por quê, Djalma? Pelo grau de intensidade da competição que se vai disputar. Mas se for para montar uma equipe para dizer assim, não, vamos só para ir, aí pode botar quem quiser, até a base que está aí. Mas se for montar com pensamento de buscar a longevidade da competição, brigar por uma segunda fase, por uma terceira fase, para ir mais adiante, eu acho que é jogadores a ser pensado para ser recebido pelo Guarani de Sobral. Djalma Oliveira, o comentarista de todas as torcidas. Djalma Oliveira. A gente vê muita questão do peso da competição. Antigamente não tinha isso, não. Hoje tem. E a gente comenta muito, Manfred, que toda oportunidade para qualquer técnico ou atleta, ela tem que ser dada. Mas ela tem que ser muito bem analisada. Eu vou dizer para você por quê. Mas a gente aqui, de vez em quando, passa a mão na cabeça e acha que, não, o atleta merece a oportunidade, mas tem hora que você dando oportunidade demais, não tem como. Raimundo é um bom técnico. Foi um bom técnico para o Alto Santo, na segunda divisão, na terceira. Não chegou a trabalhar na primeira porque o Alto Santo não participou. Está no Floresta na segunda divisão, comandando, inclusive ganhou do Icasa lá em Juazeiro. Aliás, falar em Icasa, sabe quem está lá? E disse que quando parar de jogar, a fonte passou a informação, a fonte fidedigna. Luiz Carlos se apresenta amanhã e quando parar de jogar, essa fonte é fidedigna. Sabe quem ele vai ser lá do Icasa? Diretor do Icasa. Luiz Carlos. E a dupla de zaga lá é Romário e o Valdson. E o do Itapajé, o centroavante lá. Eu vindo aqui na relação do... Perderam de 1-0 mesmo? No Floresta. Não, ele estava no futebol gaúcho. Do Cruzeiro. Não, mas nem relacionado ele era. Pois é. Eu mostrei os 22 jogadores aqui da relação, nem no meio ele estava. Eu estava assistindo o compromisso do Cruzeiro e eu doido para ver ele, o Darlan assim, tá na reserva. Darlan, a relação... relacionado. Acho que não tá não, tá na reserva, ele vai entrar já. relacionado. Então, no segundo tempo, no jogo internacional, não sei aonde. Uma vez só, não deu mais.
Na verdade é assim. Então, quando se fala em peso de competição, a gente vê muita questão de quem vai comandar. O que é mais interessante? O Raimundinho é um cara... Quem conhece o Raimundinho sabe que é um cara de grupo, domina o vestiário, tá? Teve uma boa passagem pelo futebol baiano. Na época que teve lá, é um cara que estudou lá fora. Né? Fez o curso de futebol no Sul. Isso é bom que se diga, para quem não conhece o currículo do Raimundinho. Mas não teve ainda uma grande passagem de um clube de expressão do futebol cearense. Nenhuma competição a nível nacional. E aí você vai para a competição, ninguém está dizendo aqui que ele não tem capacidade. E aí se aprende muito no futebol assim, você quer subir para a terceira divisão, você vai trazer um técnico que nunca participou da competição, ou você vai trazer um cara que é acostumado a acesso? Você vai trazer um cara que é acostumado a acesso. Ou que pelo menos já tenha tido acesso porque ele sabe os caminhos, sabe os jogadores ideais, conhece os adversários, sabe como jogar dentro e fora de casa. Justamente por isso, a diretoria do Guarani já está começando a contactar com esse pessoal, né? Traça um projeto e um planejamento diferente, de um nível de competição alta. É um bom nome para o Guarani, pelas pretensões do Guarani, pela questão financeira, pode até ser. Mas dos técnicos que nós conversamos, e eu conversei com o Mardoni hoje à tarde, a gente conversou, a gente teve muito rápido a nossa conversa, a questão de quem iria, quem ele ia trazer, quem ele estava contactando. E aí, o que tem mais essa preocupação é que você, às vezes, Manfrini, se preocupa com quem você vai trazer. E isso, o Guarani tem que começar a tirar de lição. Porque o que mais aconteceu com o Guarani, pela questão do que a gente pode ter a condição que eu acho até que seria interessante você se preocupar, fazer com que as coisas possam acontecer, mas dentro de um questionamento onde se faz a riqueza do futebol. Eu vou contratar um jogador, um atleta para disputar um campeonato cearense é uma coisa. Eu disputar uma competição a nível nacional é outra, totalmente diferente. É um nível alto, e eu estou pensando aqui, na competição. Por que eu estou pensando na competição? Porque a competição é a nível nacional. É uma competição onde o Guarani já começou, partiu já, tendo essa ajuda, tendo o patrocínio, tendo tudo isso, e dá para que você possa ter a condição de contratar jogadores de um alto nível, de um peso grande, onde você vai disputar a competição, que possa sim ter a questão de onde você vai contratar. E o futebol cearense tem alguns jogadores que possam ser aproveitados? Sim, pode. Pode ser aproveitado? Pode. Deve sim ser aproveitado? Deve. Eu até comentando em off aqui com o Ayrton que está sempre com a gente aqui, que tinha alguns jogadores do futebol cearense que você poderia aproveitar numa Série D. Ferroviário tem 4 jogadores, se tivesse a condição, eu indicaria para cá para o Guarani. Mimi está fazendo um bom campeonato. Tony Belém, zagueiro, está fazendo um bom campeonato. Jonas Volante, fazendo um bom campeonato. Do Ferroviário. O Mota está fazendo um bom campeonato. Do Ferroviário, alguns jogadores, o Guarani tem interesse, eu não vou citar aqui agora, porque eu acho que tem alguns. Não, eu estou falando isso particularmente mesmo. Não que o técnico nem chegou ainda, que o presidente tenha dito que já contactou, a gente sabe. Eu conversei muito rápido com o Mardoni hoje, a gente sabe que ele está contactando com alguns jogadores, sabe sim. E como está contactando com o técnico também. Ontem a gente levantou a questão de alguns técnicos e ele, a gente não contactou, mas alguém da diretoria comentou sobre isso vazou. Eu até falei a questão do Marcelo Vilar, mas ele foi ganhando 15 mil lá no Sergipe, é muito alto para o Guarani. É um teto lá em cima, é salário de 15, 20 mil. Como o Leandro Campos foi citado também, eu até conversava Paulo Moroni também. 20 mil a média de salário do Leandro Campos. E aí, o que mais a gente tem a preocupação é de não acontecer, nos erros que aconteceram nesse campeonato. Porque o que veio de jogador, e nós comentamos aqui, o que veio de jogadores para o Guarani de Sobral, para serem testados dentro da competição, não estava escrito. E eu tenho certeza que a diretoria que está aí, o Mardoni, com os outros diretores, com o Fred que estava aqui na gerência de futebol, eu acho que com essa daí, eles tiveram a experiência de não cometer mais o erro. Primeiro, que não é um campeonato cearense. É um campeonato nacional, numa chave de 4 equipes, onde você tem 6 jogos. É menos ainda. O cearense era 9. Esse do brasileiro, não. Esse do brasileiro são 4 equipes, são 6 jogos, você tem 3 jogos em casa e 3 fora. São 2 equipes cada grupo. Só passa...
Classifica duas equipes Só cada passa grupo. o primeiro e o segundo. Não tem esse negócio de um melhor terceiro, como tem nas outras competições. Vão passar 2, e aí você tem que brigar por uma das vagas. E dentro de uma preocupação, você vai ter 2 adversários que disputaram a competição agora, como a gente viu. O River e Teresina. O River perdeu por Vitória da Bahia. Eu assisti o jogo pela Interativa, tomou gol aos 49,5. Depois que a luz tinha apagado, quando voltou, o Vitória conseguiu fazer o gol dos caras. Então, assim, foi um jogo muito difícil, um time muito bem montado, que não tem tantas estrelas, mas tem uma definição tática. E vai manter a base, por quê? Porque está jogando o Piauiense e vai para a Série D. A gente poderia dizer que uma dessas dos 4, entre Maranhão, Potiguar e Guarani, uma das vagas seria do River? Ele brigaria por nenhum Guarani, se montar um time do briga por outro. Porque o time do Potiguar não é essas coisas demais. O Mac a gente sabe. Maranhão... Lá em Mac, que tá lá é o Carlos Alberto. É, o Carlos Alberto. Mas nem o Motoclube, nem o Sampaio estão com essa bola toda no futebol maranhense. Você tá vendo o fiasco deles aí nas competições. Imagine o Mac. Aliás, quem decidiu o título da Maranhense foi o Imperatriz e o Gordini. Gordini foi campeão. Gordini, 4 anos de 4 anos de profissional. É, de profissional. Subiu agora há pouco tempo. Ganhou 2 aí do Imperatriz de virada lá. O Imperatriz jogava pelo empate. Você vê que nem Sampaio nem Moto estavam na final. É. Então é assim. Tinha um torcedor perguntando alguma coisa? Né? Com relação ao Raimundinho, ele acha que o Raimundinho, na concepção dele, o Raimundinho pode ser um bom técnico para a equipe do Guarani. O Pedro Henrique está ouvindo a gente lá no Alto do Cristo. Sim, abraça o Pedro Henrique. É o que eu comentei aqui. Eu estou falando do peso da competição. Raimundinho fez um baita campeonato pelos clubes baianos, onde esteve lá. Inclusive teve jogadores aqui que jogou com ele lá. Né? Jogadores, o Fernando Sobral foi atleta dele lá, jogou com eles. Enfim, eu estou falando do peso da competição. E vamos esquecer que eu jamais vou estar aqui com emoção, eu vou estar com a razão, tá? Tendo conhecimento da competição, eu já peguei o chaveamento. Primeira coisa que eu fiz logo, quando o Guarani está na Série D, eu peguei logo a chave do Guarani. E aí eu digo, eu vou assistir esse River jogar. Vi um espetáculo. Semana passada eu assisti na Interativa, no Campeonato Potiguar, não vi o Potiguar jogar. Eu vou tentar vasculhar ele para ele vir jogar. E o MAC também. Para poder você analisar os adversários do Guarani e ver quem é que o Guarani está trazendo para montar essa equipe. Porque na verdade, meu filho, não adianta eu tentar montar uma equipe aqui para montar por montar, não. Eu tenho que montar uma equipe com expressão que a torcida do Guarani merece, a cidade de Sobral merece, a imprensa de Sobral merece e mais, a tradição do nome Sobral. E outra, eles estão tendo uma segunda oportunidade de receber uma ajuda da prefeitura que não tinha, que não teve dentro do Campeonato Cearense, que não veio, vai vir agora, para que o Mardoni possa sanar todas essas despesas, todas essas dívidas que estão aí, para poder começar esse Campeonato Brasileiro. Então, assim, dentro dessas convicções nossas que foram ditas, eu não posso contratar errado. De maneira nenhuma, o Guarani pode dizer assim, fulano, tô mandando um jogador para ti aí para tu olhar. Disse, não, eu quero um jogador pronto para chegar aqui e jogar. Jogar, exatamente. Não pode cometer o mesmo erro. E o campeonato começa quando? Dia 21, nós temos o quê? Nós temos aí exatamente 30 e... Um mês e 5 dias. 6 dias por aí. Porque o Guarani vai se apresentar depois da Semana Santa. Você vai ter praticamente previsão de 18. Um mês. Você vai ter um mês. Mais tardar dia 20, né? Você vai ter um mês entre o dia 18 e o dia 20. Você vai ter um mês para se preparar. Dentro desse mês, você vai ter que pular etapas. Por que você vai pular etapas? Que vai passar. Vai ter atletas. Vamos supor que ele traga jogador aqui que esteja nesse mata-mata, nesse playoff do Cearense. Jogador no final de uma temporada já. Que vão estar bem. Vão estar bem. Não vão ter tantos problemas, mas vão ter que se condicionar tecnicamente para poder enquadrar dentro do sistema do Djalma, com relação ao goleiro, o Guarani fez o André Zuba fez uma proposta do Guarani, o Guarani fez uma contra-proposta. Quem? O André Zuba. Sim. Se a proposta que o Guarani fez, ele aceitar, o goleiro do Guarani vai ser o André Zuba. Caso contrário, segundo o Mardoni, o outro goleiro que está na mira do Guarani é o Mauro. Que está no Ferroviário, né? Só terminar a competição, Mauro. Além também de 2 ou 3 jogadores do Ferroviário. O zagueiro Juliano, eu disse aqui meio-dia aqui, que o Mardoni também já entrou em contato com ele, o jogador que fez uma cirurgia do joelho, não sei, ele passou mais de uns 7 meses aí, tratamento aí, já, não sei se ele está jogando em alguma equipe, mas se tiver bem, é um jogador interessante que teve aqui na Copa do Nordeste, né? Saber como é que está o momento dele, né, Djalma? Na verdade é assim, meu filho, a preocupação quando se trata de cirurgia de joelho, não é que a questão da cirurgia seja mal feita, não. É o organismo do atleta para ter uma adaptação rápida para a recuperação. Às vezes você tem uma cirurgia e muitos deles entre 6 e 7 meses, mas tem deles que cura mais rápido. Por quê? Porque a questão do organismo,
O cara tem a facilidade de recuperar, tem a facilidade de curar mais rápido, tem uns que não. É a mesma coisa do condicionamento. Nós estamos fazendo um trabalho de condicionamento aqui, aí tá você e o Ayrton fazendo o mesmo trabalho. E tu tá lá em cima e o Ayrton tá embaixo. Alguma coisa tá errada. Eu tenho que procurar o que está acontecendo, por que esse cara não está absorvendo. E aí muitas das vezes acontece isso muito com o atleta. O William já falou aqui com relação ao Eduardo e o Patuta. Sim, estão sendo o Carlos, que é diretor de futebol do Fortaleza, ligou para o Mardoni, ofereceu 2 jogadores que não interessam mais o Fortaleza. O Eduardo sabe que é do Curitiba. Pessoal, o Patuta tem mais nada a ver com o Guarani. Deixa eu só. Tem mais nada a ver com o Guarani. Agora o problema sabe o que é? Segundo o Mardoni, respondeu o seguinte: os salários que os dois recebem lá, dificilmente o Guarani, a não ser que o Fortaleza entre em acordo para poder pagar o salário do jogador para ir para cá. Vamos ser conscientes. Vamos ser conscientes, porque a vida do ser humano ele tem que ter consciência. Eu tenho muito. Eu não sei se você lembra, o Evanildo lembra, o ouvinte, eu acho que alguém lembra, o Márcio devo lembrar, os companheiros, quando eu falei na contratação dele pelo Curitiba e do Patuta pelo Fortaleza. Eu disse, não, dos dois vinga. Porque um não teve base, o segundo também não teve base. E para chegar num clube desse, você tem que chegar pronto para jogar. E aí, o Patuta é meia. Olha os 3 meias que o Fortaleza tem, para ele chegar lá. O Fortaleza tem 3 meias que talvez não seja extraordinariamente, mas vieram indicados. E vieram com referência. Ele não joga. Os laterais do Fortaleza improvisa e não bota Eduardo. Como não botou? Ele teve aquela oportunidade contra o Bahia lá no jogo. Não deu. Entrou e viram que não dava. Ele teve bem, foi substituído, né? Ele entrou e viram que não dava. Condicionamento não dá, força física não dá, velocidade não deu, a saída de bola não deu. Ele foi analisado e foi substituído logo. Aí você tem o Felipe, que é lateral direito, machuca, e você tem um Eduardo, que é nato da posição, e o cara não te bota, improvisa um meia ou um volante, é porque tu não serve. Pela lógica, seria o titular. Imediato. Seria ele. Imediato. Olha quantos jogadores do time do Fortaleza no meio campo estavam lesionados, machucados, e o Patuta não entrou nenhuma vez. Não entrou nenhuma vez porque eles acharam que, tecnicamente, não era um atleta do nível do Fortaleza. Estava num momento bom quando foi Fortaleza. Aí você imagina do elenco poder estar agora fraco. E ele não joga. Ele joga, aí você imagina, né? Aí a gente pergunta mais ainda. É um cara que eu gosto muito, meu amigo, gosto muito. Mas aí é o seguinte, futebol grande. Quem tem uma visão lá em cima, não engana. Não engana. Chegou no clube de futebol, é profissional, não deu, manda embora porque isso aqui não serve para mim. É 2 coisas que os clubes hoje não querem mais fazer. Perder tempo com o atleta para ensinar ele ter base, para ele se adaptar à parte técnica e tática, eles não fazem mais isso. E outra, ter atleta, se não tiver uma visão de futuro, que esse atleta pode render e me trazer financeiramente lá na frente algo que possa pagar a despesa dele, ele não fica dentro do clube comendo e dormindo e ganhando dinheiro não, à frente. Eles dão um jeito de emprestar, dão um jeito de mandar embora, esperam terminar o contrato para não rescindir e pagar a rescisão, mas não fica com o atleta.